Proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Human behavior is causing climate change. Raise your hand if you do. Look, we're not school children. Let's have the debate. I mean, I'm happy to take it to start. Alexander, so do you want to raise your hand or not? I don't think that's the way to do. So let me just say to Alexander this. First of all, one of the reasons our country... Muito bem, rapaziada. Sexta-feira, 25 de agosto, 7h03 da manhã. Bom dia para todo mundo que está chegando por aí. A gente já vai explicar esse vídeo que foi a hora agora da Fox News. Tem a ver com mudança climática. Antes de mais nada, eu acho que alguém que fez esse nosso vídeo do Recall da Consciência de Classe inventou uns nomes de carro ali, porque eu juro por Deus, tem uns carros ali que eu nunca ouvi falar, né? Será que existe mesmo? Nissan Cactus, como é que é? Toyota Cactus. Tem esse carro, gente? Sério que o pessoal da produção inventou um carro e colocou ele no meio. Isso é um easter egg da Elga que criou esse negócio aí. Esse carro não existe, Elga. Não existe. Vocês estão tentando nos enganar. Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando o Desperta SL de hoje, ao vivo em todos os canais do ICL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demori e nas nossas queridíssimas TVT, TV para Grande São Paulo, TV aberta para Grande São Paulo, TV Quirimurê na Bahia e também Rádio Brasil Atual. Estamos em rede. Se você nos acompanha pela internet, pode chegar no nosso chat. A galera já está chegando por aí, pessoal de Joinville, pessoal de Portugal, pessoal do Sergipe. Bom dia de Porto Alegre, Elias Abalo e José Leonel falando aqui ontem. Aliás, já falarei sobre Porto Alegre, evento maravilhoso, até por isso que eu estou com esta cara de pessoa que dormiu pouco, porque de fato dormi, mas foi incrível o evento ontem com o John Shipton, o pai do Julian Assange. Vou mostrar para vocês, inclusive, um vídeo que nós fizemos para o Assange. Muito legal. Gente, compartilhem esse programa, deixem o seu like, aquela coisa toda. Hoje é sexta-feira, hoje sextou, né? Sextado. Galera que tá chegando por aí no chat, Fortaleza, Petrolina, Curitiba, São Luís do Maranhão, onde mais? Mogi Guaçu, Volta Redonda. Tem gente de tudo que é lugar aqui. Da Holanda. Tem esse carro, gente? Citroën Cactus, existe sim. Olha, um excelente carro, por sinal. Ô, Cristóvão Brandão, tá fazendo propaganda de carro no meu programa, rapaz? Que é isso? O que é o carro? Que é Citroën Cactus? Não existe esse carro. Isso aí é o fake da Elga, que é a nossa produtora aqui comentando. Não vem com essa não, Elga. Tô ligado que isso aí é seu fake, tá? Seu fake comentando aqui. Galera, vamos lá, tem bastante coisa pra gente falar hoje. Antes de mais nada, vamos para notícias breves sobre o que está acontecendo no dia. Depois de uma semana intensa de calor, né? O último final de semana tem avanço de frente fria e alerta para queda de temperatura. Então, se vocês estavam acostumados com esse verão maluco da emergência climática, essa loucura, né? Aliás, olha, tem dias que parece que é de noite, né? Tem umas coberturas que eu tô vendo na imprensa que, pelo amor de Deus, cara, esses dias eu vi em algum lugar, eu tava assistindo televisão, passando em algum lugar e vi que estavam fazendo a cobertura desse calor absurdo que tá rolando no Rio de Janeiro, por exemplo, mas em vários lugares, né, no Brasil todo, com uma pegada meio, que legal esse calor, dá para ir pra praia. Fiquei olhando e falei, cara, vocês não entenderam nada, não? Sério que ninguém entendeu o que tá acontecendo, né?
Isso é um problema, né? Isso não é uma coisa legal, né? Então, veranico no meio do inverno, né? Isso aqui era uma coisa muito usada no sul do Brasil, né? Veranico, né? Era um pequeno verão, só que geralmente ele acontecia em maio, não em agosto, né? Então já a escolha das palavras já é ruim, né? Assim, não é um veranico no meio do inverno, né? Fica uma cobertura meio... Parece cobertura de celebridades, né? Parece que o clima virou uma celebridade. Não é veranico, né? O que está acontecendo é um desastre, na verdade, né? Termina na sexta-feira com alerta amarelo do INMET para declínio de temperatura em 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Após a passagem de uma onda de calor que fez os termômetros registrarem até 34 graus, em São Paulo a nebulosidade voltou a aumentar já na noite dessa quinta-feira, marcando o início do declínio das temperaturas. Então fiquem de olho nos estados que vocês moram em alguns lugares pode ter rajada de vento, né? Então sempre falo, principalmente para quem mora em comunidades rurais, para ficar de olho, porque eventualmente consegue se proteger de algum modo, né? Em notícia relacionada, claro, né? Pinguins correm riscos de extinção, mortalidade catastrófica de filhotes é sinal do que ainda está por vir. A sobrevivência dos pinguins imperadores pode estar seriamente ameaçada, de acordo com um estudo que constatou uma mortalidade catastrófica de filhotes em várias colônias na Antártida, como resultado do degelo precoce causado pelas mudanças climáticas. Das 5 colônias observadas na região do Mar de Bellinghausen, no oeste da Antártida, 4 sofreram uma perda catastrófica de 100% dos filhotes, que morreram afogados ou morreram de frio quando o gelo cedeu debaixo deles. Morreram afogados na água, né? Eles ainda não estavam maduros o suficiente para lidar com as duras condições climáticas da região, explicam os pesquisadores do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Communications, Earth and Environment da Spring Nature. Este é o primeiro grande fracasso reprodutivo dos pinguins imperadores em várias colônias ao mesmo tempo devido ao derretimento do gelo marinho, e é provavelmente um sinal do que está por vir, disse a agência AFP o principal autor do estudo, Peter Fretwell, pesquisador da British Antarctic Survey. Já tínhamos visto algo há algum tempo, mas ver acontecer de fato é assustador. Perdão. Já tínhamos previsto, né? Já prevíamos, né? A tradução está truncada aqui. Já prevíamos isso há algum tempo, mas ver acontecer de fato é assustador. A gente já deu notícia, inclusive, nas semanas atrás, né, sobre o derretimento precoce também na Cordilheira dos Andes, né, o que acaba levando uma quantidade de água absurda morro abaixo, né, e interfere em toda a região lá. Então, o que estamos vendo não é veranico, né? Leandro, não é que a gente vai para a praia, né? Ô, Leandro, eu sei que é bem chocante e dá vontade de falar alto, mas quando você tá falando alto, tá rachando um pouco o microfone, então vamos... Peraí, deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Aí, baixa um pouquinho. Tá bom, valeu. Solte sua voz. Valeu, obrigado, cara. Muito bem, este é Piro Falcão em modo remoto. Gente, ontem teve um evento incrível em Porto Alegre, queria agradecer a todo mundo aqui que veio. Estamos fazendo o programa hoje de modo remoto no hotel, né? Estou em Porto Alegre e para participar do lançamento, da pré-estreia, na verdade, do filme sobre a luta do John Shipton, que é este cidadão simpaticíssimo, pessoa muito doce, adorável, pai do Julian Assange que está preso em Londres, né? Numa prisão terrível, né? Tá isolado, tá com limitações absurdas, né? Inclusive de luz solar, assim, uma coisa impressionante que está acontecendo com o Julian Assange, porque o Julian Assange basicamente teve a coragem de divulgar verdades secretas sobre o governo dos Estados Unidos, publicando na Wikileaks, plataforma que ele fundou, informações que mereciam vir a público, entre elas crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. O John Shipton, pai do Assange, ele está numa viagem global, me falou ontem que já visitou 50 países, para fazer essa campanha para a libertação do Assange. Os Estados Unidos pedem para o Reino Unido
que o Assange, que é cidadão australiano, sequer é cidadão americano, cidadão australiano, seja levado para os Estados Unidos para responder a 17 acusações que ele sofre naquele país, sob pena de pegar uma prisão aí de 130 anos, ou seja, passar o resto da vida na cadeia. O Assange, que já tem mais de 50 anos e que já está preso desde 2019 e que antes disso passou 7 anos refugiado dentro da Embaixada do Equador em Londres. Então a gente está vendo a história do Assange acontecer diante dos nossos olhos. Então foi muito legal. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que apareceu lá. Infelizmente, a gente acabou subdimensionando o evento. Fizemos numa sala para 200 pessoas, a Sala Redenção, que é uma sala de cinema na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma sala incrível, tá com uma programação de cinema bem legal até. Fiquei bem feliz em ver a sala pulsando, né? Mas ficou muita gente de fora ontem. Eu até tentei colocar uma galerinha ali, mas era perigoso, ficava próximo das saídas de emergência, então a gente decidiu não arriscar. Então, desculpa para quem foi de fora ontem, mas realmente não tinha mais como colocar todo mundo lá para dentro, tá bom? Então, o John saiu muito feliz, está muito feliz no Brasil, falou que o apoio dos brasileiros está sendo incrível, o apoio da América Latina está sendo incrível, falou um monte de coisa legal ontem, falou sobre BRICS, falou sobre essa mudança do clima político no mundo, falou que a América Latina é um dos lugares onde está a esperança desse novo mundo, né? Segundo ele, o sol está nascendo na América Latina, né? Um cara de palavras muito bonitas também, um cara de fala muito tranquila, declamou poema, né? Falou muito sobre o filho, falou sobre liberdade de expressão, falou sobre a imprensa, falou sobre os Estados Unidos, né, dizendo que o mundo tem que parar de ficar dando bola porque os Estados Unidos acham das coisas, né? Quando eu perguntei para ele o que ele achava sobre os Estados Unidos dizerem que o Assange não é jornalista, né? Os Estados Unidos dizem quem é jornalista e quem não é jornalista, né? E ele falou, eu acho que nós temos que parar de prestar muita atenção no que dizem os Estados Unidos, né? Afinal de contas, o poder global está mudando e aquela coisa, né? Então foi assim, foi bem tocante, foi bem emocionante também, né? Porque é um pai tentando tirar um filho de uma prisão absurda, de uma prisão injusta, né? Fazendo essa viagem pelo Brasil. Então fiquem de olho aí também na programação das salas de cinema, porque o documentário chamado Ítaca, a luta de Assange. Ítaca é um poema grego clássico que o John recitou ontem, inclusive, que era um poema que ele e o filho gostam muito, né? Então fiquem de olho nas salas de cinema. O filme estreia dia 31 de agosto agora, semana que vem, tá? Então é isso. Gente, rapidamente aqui, porque eu topei com ontem, falando com o John, trazer uma informação para vocês aqui. O governo brasileiro, em conversa com o John essa semana, falou que ofereceu, né? Isso saiu na imprensa, né? Ofereceu para o Julian Assange asilo, né? Que vai poder, quando, eu sempre estou falando quando em vez de ser, né? Quando o Assange sair da prisão, ele vai poder vir para o Brasil, se ele quiser, morar no Brasil. Até o John falou ontem, a gente fez uma brincadeira, né? O John falou, muito tempo atrás, quando eu falei com o Julian, ele falou que se tivesse um país para escolher, ele gostaria de morar no México. E o John me falou isso fora da nossa conversa pública ali, né? Quando a gente estava conversando um pouco antes do filme acabar. E aí, quando eu fui falar com ele diante do público, eu falei, olha, eu acho que ele tem que vir morar no Brasil por um simples motivo, porque o Brasil fica mais longe dos Estados Unidos do que o México. Aí o John deu uma gargalhada, as pessoas mas deram uma gargalhada também, mas o importante é que o John falou ontem que o governo brasileiro prometeu para ele criar um grupo para não só discutir essa questão, mas para realmente começar algum tipo de processo internacional para se colocar como um país legalmente, né? Se colocar como um país que está oferecendo asilo para o Julian Assange. Então, muito boa essa notícia ontem, né? A galera vibrou até lá. E o apoio que os brasileiros estão dando para essa causa, muita gente mesmo ontem lá. Fiquei impressionado, devia ter... Bom, tinha 200 pessoas na sala, ficou muita gente de fora, 250, 300 pessoas, né? E ele ficou muito feliz também, muito animado. Então, só para recuperar coisas que tem acontecido, né? O Julian Assange vai ser
tem mais uma decisão importante sobre o Julian no começo de outubro. Essas decisões agora tratam basicamente do Reino Unido aceitar ou não o pedido dos Estados Unidos para levar o Assange para os Estados Unidos. É isso que se define nesse grande momento. Por isso que o John, por isso que a esposa do Julian também, a família do Julian, os amigos, todo o pessoal da Wikileaks, jornalistas também, aqui no Brasil pouquíssimos, infelizmente, né? A Natália Viana, fundadora da agência pública, é uma das poucas jornalistas conhecidas, assim, que tem feito campanha pelo Assange, porque também lutou pelo Wikileaks e pelo Assange desde que a Wikileaks existe, a Natália, né? Ela foi uma das pessoas que, lá no começo do Wikileaks, já estava lá no grupo, participou da publicação de reportagens, né, tudo. Então, mas a Natália é uma voz isolada, né, uma das poucas pessoas que tem falado sobre isso, né. Então, agora veremos o que acontece até outubro, né, que é a grande decisão. E a esposa do Julian Assange está pedindo clemência para o Biden. O Biden pode fazer isso com uma assinatura, com um papel, né? Chega lá e fala e tá tudo certo. Não optou por não fazer quando assumiu a presidência. O Trump tinha boatos no final da administração dele que ia dar o perdão para o Julian Assange, também não aconteceu. Essa história é contada no filme, aliás, né? Quem prendeu o Assange, no fim das contas, com esse processo todo maluco, foi a administração Obama, né? Então estamos falando de Obama, Trump e Biden. Muitas vezes a gente acha que essas pessoas são muito diferentes uma das outras, no fim das contas, a gente vê que quando o calo aperta, a diferença é mínima, né? E aí, agora está se tentando um recurso de pedir perdão para o Biden. A esposa do Assange, que tem feito uma luta incrível também, né? Eles têm 2 filhos pequenos, né? Isso mostra no filme também. Ela é advogada dele também. Então, ela é esposa e advogada, né? A Stella Assange. Ela fez uma declaração dizendo que o Biden não vai querer lidar com esse problema no ano eleitoral, no ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, né? Aliás, daqui a pouco vamos mostrar a foto do Trump, o mugshot, né? A foto do que o Trump teve que fazer na polícia ontem. Então ela falou para o Biden, você vai querer lidar com esse problema no ano eleitoral aí, né? Então, quem sabe tenta se livrar disso esse ano, né? Então está se usando todas as táticas e estratégias para tentar fazer com que o Assange seja perdoado. O presidente do México diz que entregou uma carta para o Biden, também defendendo a liberdade do Julian Assange e ofereceu proteção e asilo para ele no México. López Obrador, muito obrigado pelo seu apoio, mas a gente quer o Julian vindo para o Brasil, tá? Então, até porque, como eu falei ontem, o Brasil está mais longe dos Estados Unidos. Vocês estão muito próximos aí, é muito perigoso para ele. Agora, brincadeiras à parte, né, fez esse apoio público também, né? O presidente Lula apoia o Wikileaks desde sempre, se eu não me engano, eu nunca vi o Lula, nem lá no começo, ter falado qualquer coisa contra o Assange e o Wikileaks, pelo contrário, é um dos líderes mundiais que mais apoia a causa, né? E deputados brasileiros, isso aí aconteceu em abril, enviaram uma carta para o Biden para a retirada da acusação contra o Julian Assange. Deputados brasileiros da esquerda brasileira, lógico, né? E entidades vão entregar amanhã na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília uma carta endereçada ao Joe Biden pedindo a retirada das acusações contra o Assange. Eram basicamente deputados do PT, do PCdoB e do PSOL, afirmando o óbvio, né, que o Assange é vítima de uma perseguição e corre o risco de ser submetido a um julgamento injusto. E aí, aquelas coisas malucas da vida, né? Eu estava aqui preparando o programa e tô lá na capa do UOL. E aí, preparando o programa para falar sobre Assange, né? E aí eu vejo uma notícia que, inevitavelmente, eu vou ter que ler para vocês aqui. Eu vou primeiro ler e depois eu vou explicar, tá? Isso, repito, estava na capa do UOL, estava produzindo o programa, estava preparando o primeiro bloco aqui para falar sobre o Assange, e aí aparece isso aqui. Notícia lá do UOL, daquela parte de entretenimento do UOL, né? Parte que fala de celebridades, o Splash. Affair com Lindsay Lohan, quadro de Da Vinci, as extravagâncias do patrão de Neymar. O Neymar, vocês sabem, né? Muita gente sabe, foi morar lá na Arábia Saudita, jogar para um time de lá, né? E quem manda no país é uma família, né? A Arábia Saudita basicamente é um grande deserto que os caras descobriram petróleo e uma família que manda, né? E tem um monte de gente pobre lá que trabalha para eles. Resumindo, a Arábia Saudita,
né? De uma maneira grosseira, mas é um pouco isso aí. Aí fui ler a notícia. Vamos ler a notícia juntos. Mohammed bin Salman, 37 anos, que comanda o Al Hilal, novo time de Neymar, já teve um affair com a atriz Lindsay Lohan, de 37 anos. Ele teria dado um cartão de crédito sem limite e enchido a atriz de presentes. A informação é do tabloide britânico Page Six. Essa seria só uma das extravagâncias de Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que tem uma fortuna estimada em 124 bilhões de reais. E aí tem uma lista de várias extravagâncias aqui, numa cobertura de celebridade, né? O affair com a atriz de Hollywood, os boatos de que ele estava cedendo jatinhos para a atriz, né? O super iate, que tem uma obra de arte, que é a obra de arte mais cara do mundo, que ele também coleciona, que é um Da Vinci, né? O iate mantém uma pintura Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, comprada pelo príncipe saudita por 2,6 bilhões e considerada a pintura mais cara do mundo. Ou seja, o cara tem um quadro do Da Vinci num barco. Se essa porcaria afundar, o quadro vai junto, né? Eu não tô nem aí pro barco dele, eu fiquei preocupado com o quadro agora, na verdade. Festas luxuosas com shows pop, o DJ Afrojack, o rapper Psy, a galerinha ali que frequenta o cara, resort, não sei o quê. Aí lá embaixo, polêmicas. Mohammed bin Salman é acusado de ser o principal mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, um opositor do regime saudita. Ele foi morto em 2018 dentro da embaixada da embaixada saudita em Istambul, na Turquia, né? Gente, é bizarro isso que está acontecendo, porque se liga ao caso do Assange também. Primeiro, esse cara é um mandante de um assassinato. Tá? Isso aqui, para nossa realidade brasileira, tá quase no mesmo nível se essa matéria fosse feita sobre o goleiro Bruno, tá? Para vocês terem uma ideia. É um pouco isso que está sendo feito aqui. O Khashoggi, que era um jornalista saudita, teve que fugir da Arábia Saudita, porque estava sendo perseguido pela família desse cidadão aqui, né? E no momento que ele estava em Istambul, ele foi até a embaixada da Arábia Saudita e desapareceu. A Arábia Saudita negou qualquer envolvimento no crime e só confirmou depois que foi feita uma inspeção, uma perícia na embaixada. E descobriu-se que o jornalista Khashoggi, ele não foi só morto dentro da embaixada da Arábia Saudita em Istambul. Ele foi morto, esquartejado, o seu corpo desapareceu, e isso aconteceu, segundo as investigações, a mando desse cara que está aqui na foto. O affair da Lindsay Lohan. É inacreditável essa matéria. Juro por Deus, eu fiquei chocado quando eu comecei a ler isso aqui. Esse cidadão é um criminoso. É um criminoso, é um mandante de um assassinato que aconteceu nas dependências da embaixada do país dele. Em um país estrangeiro. Eles mentiram sobre o assassinato, depois confirmaram. Um assassinato brutal. E aí, por que se liga com o caso do Assange? Porque a Stella, esposa do Julian, mãe dos 2 filhos dele, e a advogada dele, está pedindo perdão pro Assange, pro Biden, né? Eu acho que o Biden não precisa alegar dificuldades para perdoar o Julian Assange. Afinal de contas, o Biden perdoou o príncipe saudita. Os Estados Unidos chegaram a afirmar, na época, inclusive, categoricamente, que o Mohammed bin Salman era o mandante do assassinato, mas o Biden fez um perdão presidencial para o príncipe saudita. Por quê? O príncipe saudita não podia mais sequer voar para alguns países. E aí o Joe Biden fez uma visita de cortesia para a Arábia Saudita e hoje Mohammed bin Salman está livre para usar o seu jato particular de alguns milhões de dólares para voar para qualquer país do mundo. Então, por enquanto, estamos assim, né? Julian Assange preso por contar a verdade sobre os crimes de guerra dos Estados Unidos para o mundo. Joe Biden, que no início da sua administração não retirou as acusações contra o Assange e até agora não se movimentou para perdoá-lo.
O príncipe da Arábia Saudita vira notícia no Brasil em página de celebridade e é perdoado pelo governo dos americanos para fazer o que bem entender, depois de ter ordenado o esquartejamento de um jornalista na embaixada do país dele em Istambul. Assim ficamos, né? Muito bem, tá aqui o Jamal Khashoggi, que foi o jornalista que foi morto 4 anos atrás. Gente, vamos lá. Essa aqui é a foto da sexta-feira. Isso aqui, se vocês tiverem que trocar foto do perfil de Zap de vocês, né? Coloca essa aqui. Essa aqui é a foto do perfil de Zap da sexta-feira, tá, gente? Esse aqui é o famoso, que todo mundo nos Estados Unidos esperava, mugshot, que é a foto tirada por pessoas que se apresentam lá, né? Diante das forças da lei nos Estados Unidos para serem fichadas na polícia, né? Eventualmente ficam presas, eventualmente saem sob fiança. Foi o caso ontem de Donald Trump. Para quem está só acompanhando o programa, nós estamos mostrando Donald Trump literalmente com uma cara de bunda, né? Eu vou dizer bunda porque pode, mas era outra coisa a cara dele, tá? Eu confesso que fiquei um pouco decepcionado com esse mugshot. Não achei tão legal. Eu achei que foi só tipo uma foto que alguém pegou dele meio sem querer, né? Deram uma poupada no cara aqui, né? Deram uma poupada. Cadê a foto aquela com plaquinha e tal? Não é hora de fazer essa ainda? Essa aqui era só a primeira identificação? Não entendi. Esse aqui é o treino, será? De legislação dos Estados Unidos, né? Quem entende que tá aí. Fala para mim como é que funciona esse negócio. O condado de Fulton, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, divulgou foto do fichamento do presidente Donald Trump após o republicano se apresentar à justiça e ser detido sob acusação de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Viu, Jair, que essas coisas dá cadeia, né? Viu, Jair, que essa coisa dá problema? Contratar hacker para tentar invadir o sistema do TSE, né? Não foi o Bolsonaro que, aliás, uma vez falou, o que acontece lá, acontece aqui sobre os Estados Unidos, né? Tem essa frase, né? Ou foi de um dos filhos do Bolsonaro? Não lembra, hein, chat? Dá uma ajuda aí, se vocês lembram. Eu acho que foi o Bolsonaro que falou isso. O que acontece lá, acontece aqui, em relação aos Estados Unidos, né? Então, Bolsonaro, presta atenção, né? Essa foi a primeira vez que um ex-presidente norte-americano apareceu em um mugshot, como o registro de fichamento é chamado nos Estados Unidos. Nas ocasiões anteriores em que se apresentou às autoridades, o Trump conseguiu evitar que fosse fotografado pela justiça. Ele foi formalmente detido, mas deixou a cadeia cerca de 10 minutos depois. Ele pagou fiança de $200 mil, cerca de R$1 milhão na cotação atual. Ou seja, foi preso, né? Trump preso ontem. Foi preso de fato e depois de preso saiu sob fiança. O ex-presidente dos Estados Unidos enfrenta 13 acusações criminais no caso da Geórgia, incluindo extorsão por pressionar autoridades estaduais a reverter sua derrota eleitoral e criar uma lista ilegítima de integrantes do colégio eleitoral para minar a certificação formal de vitória de Joe Biden. Nossa, UOL. Essa frase aqui, nem sem falar dá para ler. Bom, ele está sendo acusado de um monte de coisa, gente, porque tentou manipular a eleição no estado da Geórgia, tá? Basicamente, eles tentaram criar uma lista de delegados nos Estados Unidos, vocês lembram, né? Você vai lá e vota, e aí você elege os delegados. Quanto mais delegados você tem, maior sua chance de ganhar a eleição, resumindo, né? E a campanha do Trump tentou criar delegados fake na Geórgia, fazer com que a Geórgia então mudasse o voto, se tornasse um estado que votou para o Trump e assim o Trump ganharia as eleições. As provas são bem importantes, elas têm aparecido na imprensa norte-americana nos últimos tempos, né? E o Trump está bem encrencado em relação a isso. Bastante. Bom, é isso, né? Ficamos com esse mugshot do Trump. É um pouco decepcionante, mas assim, a gente tem que comemorar pequenas vitórias também. Então, se vocês forem trocar foto do Zap hoje, né? Então, eu diria para colocar essa foto aqui, porque sextou com essa cara de poucos amigos do Trump. Vamos lá para o UOL. Ontem nós falamos aqui no programa sobre uma coisa que eu acho que é uma das coisas... Eu sei que o ano tá difícil da competição de coisas escandalosas, né? A gente podia até fazer uma competição sobre isso, né, no final do ano. Como o pessoal da Galãs Feios faz, né? Os piores do ano, a gente poderia fazer a competição de acontecimentos escandalosos, porque tá cada vez mais difícil, né?
Eu sei que tá difícil esse ano, mas ontem, gente, quem não assistiu o programa de ontem, peço que assista. Aliás, foi um programaço ontem. Tem dias que não é tão bom, né? Mas tem dias que é muito bom, pelo menos na minha avaliação. Ontem foi um excelente programa. E nós mostramos a reportagem publicada pelo repórter Aguirre Talento lá no UOL, mostrando conversas do senhor Augusto Aras, procurador-geral da República, com o empresário Meyer Nigri. O Meyer Nigri foi o cara que recebeu as fake news de zap do Bolsonaro, onde o Bolsonaro falava que teria sangue e guerra civil no Brasil, né? E passou isso para frente. O Meyer Nigri fez uma operação lá com a PGR para tentar se livrar desse negócio. E agora, claro, o Randolph Rodrigues, ouvido lá pelo UOL, falou: não é normal o PGR conversar com o investigado. O senador Randolph Rodrigues afirmou que não considera adequado que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tenha mantido conversas com o alvo investigado pela Polícia Federal, o empresário Meyer Nigri. Eu iria até além, o Randolph, não me parece adequado, na verdade me parece ilegal, né? O UOL revelou na quinta-feira que diálogos entre Nigri e Aras indicam que o procurador-geral tentou barrar uma investigação contra o empresário após ter sido acionado por ele. A gente tem o questionado... só ler rapidinho aqui. Questionado pelo UOL, Randolph comparou os diálogos às conversas divulgadas na Vaza Jato entre procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz federal Sérgio Moro. Exatamente o que eu falei no programa ontem aqui. Aliás, querido Randolph, muito obrigado pela audiência, né? E o Randolph assiste o programa mesmo, que eu sei. Foi exatamente o que eu falei ontem aqui. Isso aqui é uma mini Vaza Jato do Aras. Não tem a dimensão porque não tem a quantidade de conversas que tinha na Vaza Jato. Mas isso aqui, gente, é um investigado recorrendo ao Procurador da República. O Procurador-Geral da República para fazer basicamente a advocacia administrativa para ele. O Aras fala: vou aqui olhar o processo. Nós temos um trecho do programa de ontem que está mais bem explicado. Como eu estou fazendo o programa hoje do hotel, vamos colocar o trecho porque ontem eu consegui usar a nossa grande canetinha mágica e fazer riscos e rabiscos, fica mais organizado para vocês entenderem por que isso é escandaloso. Vai lá, Pedro, coloca o vídeo para gente. Pedro. Fala aí, Leandro. Colocou o vídeo pra gente? Aqui? In human behavior Não, is causing o outro climate vídeo. change. Raise O your hand vídeo if you do. do trecho do programa de ontem. Existir é credibilidade. Não, Né? não Qualquer é. empresa ela tem que ter credibilidade. Do Desperta de ontem. Coloca só o trecho. Pode me tirar da tela. Deixa 18 de agosto de 2022, 7h14 da manhã. Bom dia. Pode falar? E aí ele manda o link do portal Metrópolis, né? Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja Zaps, encaminhou a reportagem. E aí encaminha uma outra reportagem. Randolph Rodrigues pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários que defenderam golpe. Meyer Nigri ainda pergunta para o Aras o que achou e o Augusto Aras responde prontamente, menos de 1 hora depois. Vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso do fulano. Meyer Nigri responde: concordo. Não discordaria, né? Posso imaginar. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei. Eu sei e vocês sabem. O Aras deveria ser removido do seu alto posto da PGR daqui a 1 minuto. O cara tá fazendo basicamente aqui, pelo que mostram as mensagens, pelo teor das mensagens, pelo contexto e pela consequência. Então nós tínhamos o contexto, nós tínhamos a mensagem avaliada pela Polícia Federal e nós temos a consequência, o pedido da PGR para anular as operações e botar panos quentes em cima do negócio. O Aras está fazendo aqui a advocacia privada para um empresário dentro da PGR. Isso é um escândalo, é um absurdo. Olha, esse ano teve, assim, muito absurdo, né? Em termos de notícia. Esse aqui, vocês têm certeza que é um dos maiores. Isso aqui é o legítimo pegar a pessoa com a boca na botija.
O Aras não tem mais condição moral de ser procurador-geral da República. Nenhuma. Ou qualquer cidadão pode mandar zap pro Aras. Eu posso mandar um zap pro Aras agora, se eu quiser? Eu não tenho nenhuma treta na justiça, né? Fora o bando de maluco que me processa de vez em quando, e o bando de maluco que eu processo também. Mas essas conversas eu não tenho, né? Não espalho promessa de guerra civil pelo zap, né? Não tenho contato com o Bolsonaro. Essas tretas não, né? Tá longe de ser meus problemas. Assim, agora, posso mandar mensagem pro Aras, se eu quiser, daqui meia hora? Ô, procurador, o que você acha dessa notícia aqui? O Aras vai ficar comentando notícia comigo? Uma notícia no qual o cara é investigado. O cara é alvo de ação da PF. Manda mensagem pro procurador. O procurador responde, vou localizar o expediente. Isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado. Eu tô falando sério mesmo. Isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado. Muito bem, e é a conversa que a gente tem com o nosso advogado mesmo, né? Você manda um link lá e fala, olha, cara, dá uma olhada nisso, e o advogado fala, assim, eu vou procurar aqui, vamos dar uma olhada. Bom, assistam o programa de ontem, tá? Tá gravado no YouTube, o programa não acabou ontem, porque esse assunto continua hoje. Então, quem perdeu ontem, a explicação tá aí, o grosso da explicação, mas tem mais coisa lá sobre isso também. A parte boa disso tudo, que eu acho particularmente que sepultou de vez a ideia que tinha em alguns setores do governo de reconduzir o Aras, tá? Tinha essa ideia sim, não adianta. Tem gente que não gosta que a gente fale que mal do PT, né, gente? Gente, o PT é um partido político da sociedade brasileira. A gente pode e deve criticar o PT. Qual é o problema? Tem gente que se dói, se fala qualquer coisa do PT, é um negócio inacreditável. Tinha setores do PT no governo que queriam reconduzir o Aras, sim. Tá bom? Não é conspiração, não é boato. Tem gente que falou abertamente sobre isso. Tá bom? Agora, finalmente, parece que o Lula, segundo aqui o jornal O Globo, indica aliados que não têm mais a pretensão de reconduzir o Aras ao comando da PGR, né? O procurador-geral, no entanto, segue no páreo devido à falta de um candidato favorito para a vaga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem indicado aliados que não têm pretensão de reconduzir o Aras para a PGR. Em conversas com os poucos auxiliares com quem trata sobre o tema, Lula não demonstra disposição de mantê-lo no cargo por mais 2 anos, embora essa hipótese conte com o apoio de aliados como o líder do governo Jacques Wagner e o ministro da Casa Civil Rui Costa. A falta de um franco favorito ao cargo entre os nomes que estão postos é o que mantém Aras na lista de cotados, na avaliação de auxiliares palacianos. O procurador-geral tem apoio de parte da classe política, que vê demonstrações de postura firme de Aras contra os excessos das instituições. O Aras é um cara que engavetou tudo que aconteceu no Brasil de importante nos últimos 4 anos. Não tem posição firme sobre absolutamente nada e acabou de ser pego num grampo praticando advocacia administrativa de modo ilegal para um empresário bilionário. É esse o caso que acaba de acontecer. Passar pela cabeça de alguém que o Aras pudesse ser um bom PGR, depois do papelão que ele fez na CPI da Covid, pegando todo o inquérito da CPI da Covid, tudo que foi investigado, pegando o relatório e jogando no lixo, que foi o que esse cidadão fez, foi exatamente o que o Aras fez, jogou no lixo tudo o que a CPI da Covid apurou e tinha crime lá para dobrar quarteirão, né? Foi isso que o Aras fez. Agora o Aras acaba de ser pego com a boca na botija, falando com um investigado, dizendo que ia procurar o expediente para o investigado, como um advogado faria, coisa que ele não pode fazer, e chamando, inclusive, a operação, na época, de abuso do fulano. O fulano era o Alexandre de Moraes, tá, gente? Para vocês saberem. Então o Aras estava falando com um investigado pelo Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes estava abusando dele. Isso é o que mostra essa mensagem que foi divulgada ontem pelo UOL. É diante disso que a gente está. Esse é Augusto Aras, né? Depois provou-se que o Xandão, e eu tenho falado isso quase todo o programa, o Xandão tem que ser criticado, nós temos que cuidar para não
concentrar poder na mão de uma pessoa só. Isso é perigoso para ele, inclusive, e é perigoso para a sociedade, não é bom para a sociedade. Todas as decisões que ele toma precisam ser olhadas com um olhar crítico e serão criticadas sempre. Isso é uma coisa. Eu estou falando agora do histórico do Alexandre de Moraes enquanto ministro do STF. Poucas vezes em que ele foi criticado de estar se excedendo. Logo depois, na outra quina da história, ele não provou que estava certo. De novo, sempre que o Alexandre de Moraes é criticado, esse inquérito aqui contra fulano é um absurdo. Essa quebra de sigilo é um absurdo. Essa investigação é um absurdo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Como esses inquéritos são sigilosos, muita gente fica opinando sobre o que não conhece. Né? Eu já avisei várias vezes, inclusive. Vocês estão dando opiniões definitivas sobre uma investigação que vocês não conhecem, porque ela está sob sigilo. E aí depois aparecem elementos que estavam na investigação, mostrando que, na verdade, o Alexandre de Moraes tinha razão. Essa tem sido a regra. E eu tenho acompanhado com bastante interesse, muito por conta das eleições do ano passado, mas não só. Desde o 7 de setembro de 2021, de lá para cá, a gente tem visto o Alexandre de Moraes ser criticado por excessos e quando chega na hora H, aparecem as provas mostrando que o excesso não era um excesso, era uma necessidade. O que é que aconteceu nesse caso? Conforme o Aras falou que é um abuso, muita gente falou na época, que abuso estão fazendo contra esses empresários. Que absurdo pegar o celular dos empresários. Eles estavam só dando a opinião deles em um grupo de Zap. Afinal de contas, a liberdade de expressão, blá, blá, blá. O que descobrimos agora? Que o Bolsonaro, particularmente com um desses empresários, o Meyer Nigre, mantinha contatos diretos e mandou muita coisa para esse Meyer Nigre, falando inclusive em sangue e guerra civil, caso o Lula ganhasse a eleição. Isso montado em um esquema gigantesco de notícias falsas, do qual o Bolsonaro era um dos principais participantes e espalhadores. E isso, sem dúvida, agora vai se juntar ao inquérito das fake news e aos processos que o Bolsonaro responde. Então, de novo, o senhor Augusto Aras recebeu mensagem desse cara e o senhor Augusto Aras, enquanto procurador-geral da República, falou: vou pesquisar o expediente aqui e isso é um abuso do fulano. O nome disso é advocacia administrativa, isso é ilegal. Né? Um agente do Estado não pode fazer isso para um cidadão privado. O senhor Meyer Nigre é rico o suficiente para contratar advogados e lobistas em Brasília, se ele assim desejar. Que, aliás, deve fazer já, posso imaginar. Né? Muito bem. Gente, vamos andar um pouco mais aqui. Eu ia falar da 1, 2, 3 milhas. Rapidamente aqui, ó. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar 1, 2, 3 milhas. Vou falar nisso porque tem muita gente, acho que milhões de pessoas aí estão enroladas com essa galera, né? Então, o Ministério Público de São Paulo está já em cima da 1, 2, 3 milhas. E para quem tiver dúvida se tem que processar a empresa ou não sei o que, eu sugiro que leia uma matéria que está na capa da Folha hoje, para você conhecer os negócios bilionários dos irmãos donos da 1, 2, 3 milhas. Aí você vai ler os ex-fazendeiros irmãos Soares Madureira, também tem joalheria, operações imobiliárias e holdings de investimentos. Então você vai lá ler essa matéria, você fica com muita raiva dessa gente que está dando basicamente o cano num monte de gente que comprou passagem aérea, porque segundo especialistas do mercado que avaliaram o negócio, que estão olhando para dentro da 1, 2, 3 milhas agora, tem toda a cara de ser pirâmide, né? Os caras fizeram uma pirâmide com passagem aérea. O que é pirâmide com passagem aérea? Os caras vão lá, vendem um negócio para você, um negócio que só pode ser entregue se outras pessoas também forem comprando, sistematicamente. Então, pessoas vão comprando, botando seu dinheiro, e no tempo em que elas estão botando seu dinheiro até a viagem, essas outras viagens eram pagas com o dinheiro dos novos entrantes. É uma pirâmide clássica. Para além do fato de que eram pacotes em aberto, ou seja, você comprava um pacote com data em aberto, eram datas flexíveis, e essas empresas não tinham a garantia da passagem. Por quê? Porque quando você comprava o seu pacote, eles não compravam a sua passagem. Eles ficavam esperando o melhor momento do mercado para especular com milhas e com dinheiro para comprar passagens mais baratas.
chegou num ponto que claramente esse negócio foi pro espaço. Ontem, aliás, o programa Em Detalhes, que está sendo apresentado aqui no ICL às 10h30 da manhã, logo depois do ICL Notícias, primeira edição, apresentado pela Gabriela Varela, ele trouxe o João Paulo Pacífico, que é um cara que entende muito de mercado, de economia, aquela coisa toda, né? E aí ele explicou um pouco o que está acontecendo com o 123 milhas. Vamos colocar rapidamente o vídeo dele aqui. Vai lá, Pedrinho. Confia naquela empresa, a não ser que ela te entregue na hora o produto dela. Ah, vou comprar uma Coca-Cola no bar. Ok, se ela não tiver credibilidade, mas se eu der o dinheiro e ele me der a Coca-Cola na hora, tudo bem. Mas se eu der o dinheiro hoje para aquele bar me entregar a Coca-Cola daqui a 5 dias, poxa, ele tem que ter credibilidade que ele vai estar vivo daqui a 5 dias para me entregar a Coca-Cola. Então, um banco sem credibilidade quebra. Por quê? Porque você não sabe se o dinheiro que você colocou lá dentro vai voltar para você. A pirâmide financeira é mais ou menos isso. Alguém está pagando por alguém, alguém está pagando por alguém. Lá atrás, a Incol na época foi a maior incorporadora do Brasil, ela quebrou. O que ela fazia? Ela construía um prédio com dinheiro dos clientes do próximo prédio, depois construía outro, até um dia que a pirâmide cai, né? E tem esquemas enormes de pirâmides pelo mundo. Aqui, não dá para a gente afirmar isso com certeza, mas dá para a gente inferir que talvez tenha alguma coisa ligado a isso. Por quê? Porque ela estava vendendo passagens todos os dias e entregando passagens. Chega uma hora que começa a cair, ela não tem mais crédito para isso. Qual que é o problema da empresa quebrar? Eu não teria coragem de comprar passagem na 123 milhas hoje. Talvez as pessoas que estejam escutando a gente e assistindo a gente vão falar, poxa, por mais barato que esteja, eu não quero correr esse risco. O barato sai caro, né? Sai caro, eu prefiro comprar direto numa companhia aérea, emitir a passagem na hora, do que eu comprar uma passagem na 123 milhas e torcer para ela estar viva daqui a algum tempo. Então, essa falta de credibilidade da empresa tende a fazer com que as pessoas parem de comprar nela. Uma empresa sem clientes deixa de ser uma empresa. Então esse é o problema. Uma empresa grande, que tem uma quantidade muito grande de funcionários, tem que pagar a folha dela e tem que entregar o produto dela. Se agora ela não está entregando, de setembro a dezembro, ela não vai entregar quem comprou já as passagens, vou comprar uma passagem para o ano que vem, para março do ano que vem, não 2-3 milhas, eu não tenho coragem e acredito que quase ninguém, a não ser as pessoas que não estão a par do que aconteceu. Que você entra no site dela, eu entrei no site da 123 milhas hoje para testar, deixa eu ver o que eles estão falando lá dentro. E a primeira coisa é, compre sua passagem, tá aqui para você simular, tal, e tem um negocinho lá embaixo dizendo assim, caso você tenha comprado alguma passagem no código promo, clique aqui para tirar as dúvidas. Só que você entra no Instagram deles, você não consegue comentar em nenhum post. Então é óbvio que eles tentam de uma forma ocultar o que está acontecendo, né? Aí é por isso que é importante programas como esse para esclarecer as pessoas, para as pessoas saberem, gente, a 123 milhas, ela está deixando milhares de pessoas sem dinheiro. Muito bem. Trecho do programa Em Detalhes que você pode assistir nos canais do ICL. Está gravado esse programa, foi ao ar ontem. Lembrando que agora a gente está com programação amanhã toda no ICL, né? Você começa às 7 horas comigo aqui e vai até às 11h30, tá? Sempre nesse mesmo link, não precisa sair daí, vai ficando por aí, tá bom? Então, olho em quem comprou passagem na 123 milhas, pacote, hotel, aquela coisa toda. Lamento muito o que aconteceu. Minha sugestão, prepare-se para buscar isso na justiça, né? Como o Pacífico falou aí, não se sabe o que vai acontecer. Quando isso acontece, essas pirâmides acabam desmoronando rapidamente porque elas vivem de confiança, né? Elas sobrevivem graças à expectativa que as pessoas têm de que elas sobreviverão, né? As que conhecem o esquema e as que não conhecem também. Quando o dinheiro para de entrar, quando as pessoas param de botar dinheiro lá dentro, a tendência é que isso vá para as cucuias, né? Muito bem, gente, vamos lá então para já falei, né? Quem tiver com peninha da empresa, lê a matéria da Folha lá, conheça os negócios bilionários dos irmãos da 123 milhas e não se preocupem que vocês não vão deixar ninguém preocupado com o processo de vocês, tá?
Olha, informações de bastidores trazidas pela Malu Gaspar no Globo. Vocês sabem que eu sou muito cauteloso com informações de bastidores publicados pela mídia, essas coisas do off, né? Off. O fulano falou em off, o ciclano falou em off. Estou trazendo aqui porque é uma apuração. Eu li a matéria toda, é uma apuração sólida e, para além de tudo, é o que os jornalistas que estão cobrindo o tema já sabem, tá? É isso que está acontecendo de fato, isso já vem acontecendo de fato. Na verdade, já teve matérias publicadas sobre isso. Aliás, ontem o site O Cafezinho, o Kleber Lourenço, lá no Cafezinho, publicou, né, que a Duda Salabert, por exemplo, deputada, está sendo pressionada também lá por causa da CPI do 8 de janeiro, né? Então os militares, tem militares em volta lá pressionando também para botar panos quentes. Então isso aqui, a Malu Gaspar fez uma apuração em cima de algo que realmente, de fato, está acontecendo. Múcio, ministro da Defesa, e cúpula militar tentam blindar generais de CPI de golpismo e também das investigações no caso das joias. Na última quarta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, fez um périplo em Brasília pelos 3 principais órgãos envolvidos nas investigações sobre o 8 de janeiro. Ele andou lá pela CPMI, essa agenda toda aqui na semana passada, os jornalistas que cobrem já estavam ligados o que estava acontecendo lá. Andou pelo Ministério da Justiça e também pela Direção-Geral da Polícia Federal. Depois de cada visita, Múcio declarou que seu objetivo era obter a lista de nomes de militares investigados nos inquéritos da PF, em especial aquele que apura as visitas do hacker Walter Delgatti ao Ministério da Defesa. Nos bastidores, porém, a maior preocupação de Múcio e do comandante do Exército, Tomás Paiva, é outra: evitar a convocação em série de generais envolvidos tanto nos atos golpistas como nas negociações com o hacker para ajudar a minar a credibilidade do sistema eleitoral na votação. E não isso, no caso das joias também. Na conversa reservada que tiveram com membros da CPI, o ministro e o general desenharam um cenário que também foi descrito à equipe da coluna da Malu Gaspar por outros 2 generais e um coronel da reserva. De acordo com eles, os militares da ativa estão preocupados com militares da ativa, como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Aliás, um beijo pro Pedro Daltro. Só pro Pedro Daltro. Não vou mandar beijo para aquele outro cara que apresenta lá, né? Porque eles só botam lá os beijos pro Pedro Daltro, então vou deixar assim. Segunda-feira eu mando para esse outro cidadão aí. De acordo com eles, os militares da ativa estão preocupados com os efeitos que a CPMI e as investigações da PF terão sobre a já manchada imagem do Exército. Há na tropa, ainda bastante ligado ao bolsonarismo, muita indignação com o que dizem ser um esforço para desmoralizar as Forças Armadas. Assim, entrar no governo Bolsonaro não foi desmoralizar, né? Fazer parte da criação do Bolsonaro não foi, fazer parte de vários escândalos que apareceram aí não foi, em casos correlatos, mas né, que estão por aí também, fuzilar uma família nos Estados Unidos durante GLO não foi desmoralização. Para o Exército, nada disso é desmoralização, nada disso. Muamba de joia, né? Nada. Agora, se investigar e levar isso a público e virar notícia na imprensa, aí é um problema. Então, a grande questão é: o Exército está preocupado, as Forças Armadas estão preocupadas. Se a gente souber, se a gente não souber, tá tudo certo, a coisa pode continuar andando do jeito que foi. Ontem, o tenente-coronel Cid depôs, agora, dessa vez, na CPI que rola no Distrito Federal. Foi, novamente, de farda. Eu acho ótimo, as pessoas reclamam, é absurdo, o cara vai de farda. Eu acho maravilhoso que ele vá de farda. Pensem o seguinte: daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos, quando as pessoas forem olhar os vídeos dessa época em que estamos vivendo hoje e forem contar essa história, elas verão alguém de farda militar enrolado numa CPI com um caso de muamba de joia, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas e tudo mais. Eu acho incrível que ele vá de farda. Eu acho que os militares, entre aspas, não se deram conta disso, né? O mesmo discurso foi repetido na direção da Polícia Federal. Por isso, embora tomando cuidado para não fazer parecer que estão tentando intervir ou forçar uma barra, Múcio deixou claro que, por ele e pelo comandante do Exército, o melhor mesmo era não convocar general nenhum para depor. Tanto na CPMI como na PF, o que o ministro ouviu é que não havia intenção deliberada de constranger os militares, mas seria impossível não convocar alguns deles para depor,
e, no extremo, não indiciar. Na cúpula da CPI, que considera que será difícil evitar a convocação de umas 2 ou 3 figuras de alta patente. Bom, nós temos o nome de alguma delas, né? No topo da CPI está o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi citado pelo Delgatti como um homem que recebeu ele, Delgatti, no Ministério da Defesa. Também o chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, que, segundo o Delgatti, um assessor do Marco Antônio Freire Gomes estava em contato direto com o Delgatti durante toda aquela sujeirada que o Delgatti denunciou, e os ex-ministros do Bolsonaro, Walter Braga Neto, que se escapou bonito da CPI da Covid, né, seu Braga Neto, e também Augusto Heleno, que também ganhou o Rolex e só devolveu o Rolex depois que o TCU pediu de volta. Tava na moita o Heleno, se fazendo de morto, né? Então tá aí, operação, temos que encerrar nossa rede, então rapidamente, operação da cúpula militar, o que já era de se esperar, mas também do nosso ministro da Defesa, civil, nem militar, civil, fazendo conversa para lá e para cá, para passar pano em milico envolvido em caso de golpe de Estado e corrupção. Olha, Múcio, parabéns, tá bom? Gente, sexta-feira, 25 de agosto, 7h57, a gente vai desfazer agora a nossa rede. Muito obrigado a quem nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirumurê e pela Rádio Brasil Atual. Voltamos na segunda-feira. Leandro, antes da gente encerrar, só queria mostrar aqui o nosso webinário, a nossa muito aula, bem. né? Muito bem. Joga na tela para pessoal, mim, então, que a gente tem aqui, 2 minutos ó. ainda. Muito bem. Valeu, Pedrinho. Ó, galera, na semana que vem, 31 de agosto, às 8 horas, teremos um webinário, uma aula magistral. Para que serve a filosofia? Falei sobre isso ontem. Aliás, ontem a conversa com o John Shipton, o pai do Julian Assange, foi muito filosófica, um cara que pensa a vida muito filosoficamente. Ele é construtor de casas, ele constrói casas, e ele filosofou muito sobre isso também no filme, né? Que ele adora construir lugares onde ele sabe que depois as pessoas vão morar e vão ter uma vida ali dentro, né? Então ele sente que ele é parte da vida das pessoas quando ele constrói algum lugar para que as pessoas possam morar. Achei muito bonito isso, ele fala no filme, inclusive. Então é o seguinte, de novo, não esqueçam, geralmente não tem repeteco essas aulas, tá? Geralmente não tem reprise. Então, ó, vai ser ao vivo, exclusivo e de graça. Sim, isso aqui é de graça. Se você estiver aqui para esses seminários, para ouvir alguém do tamanho da Marilena Chauí, muitas vezes você vai ter que pagar uma fortuna para entrar nesses lugares, tá? Ou a Marilena Chauí vai falar em lugares que são lugares mais fechados, que são lugares da academia, onde nós, meros mortais, né, não temos a chance de ter acesso ao conhecimento dela. Agora, o ICL vai colocar o conhecimento da Marilena Chauí pra gente de graça, ao vivo, pela internet. Qualquer pessoa pode acompanhar do mundo todo. Vai ser na quinta-feira da semana que vem, 31 de agosto, às 8 horas da noite, horário de Brasília, icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta. Vocês precisam só entrar no link para colocar lá e para serem avisados, porque esse link da aula vai ser mandado por e-mail. Então você tem que chegar lá, você não vai chegar no canal do YouTube do ICL na quinta-feira, às 8 horas da noite, e vai encontrar a aula ao vivo. Não vai. Então, por favor, entra no link agora, icl.com.br/desperta, e garanta a sua vaga. Tá bom, gente? O programa está acabando. Fiquem por aí, não saiam deste link, porque agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos na segunda-feira com o Desperta ICL. Ótimo final de semana e um beijo para todo mundo. Tchau.